Nelson, a palavra é sua. Eu cumprimento novamente a todos vocês. Obrigado pela leitura do currículo. Acho que foi bastante extenso. Eu quero saudar especialmente o DG Roberto Luiz Freitas, meu parceiro, governador atuante, também o governador eleito, meu amigo Ronald Tristão. Não sei se a companheira Leão Luciana também está presente. Saúdo também o PDG Glauber e a companheira Leão Alessandra, nossos amigos, são muito capazes. Parabéns pelo EDPL, mais uma vez, um grande sucesso. E obrigado pelo convite. E quero saudar a todos os presidentes e todos os ouvintes nessa sala, e realmente foi dito aqui, como pelo vice-governador eleito, a gente sempre tem que aprender, ninguém sabe tudo. E a experiência de um soma com as suas experiências. Então, a nossa missão aqui hoje é falar sobre presidente de clube. E também aqueles que já foram e aqueles que serão ou que estão como dirigente leonístico esse ano, vai ser muito útil o que nós temos a passar para vocês. Então, me perdoem aí a minha falta de experiência aqui nesse sistema, né? Mas eu vou aqui orientado pelo Glauber, eu vou apresentar o slide e vamos ver se eu vou conseguir fazer. Vamos lá. Não está vendo nada, né, Glauber? Ele demora um pouquinho, tá? Ele tem um pequeno atraso na hora de compartilhar a tela. Tá, então eu vou aqui já novamente pedir para compartilhar a minha tela. Uma guia, né? Isso. E vou ativar aqui a demonstração. Ela demora um pouquinho, né? Demora um pouquinho. Lembrando a todos que coloquem no chat o nome completo, número de Lions Internacional e o clube a que pertence, por gentileza. Chegou não, Nelson. É estranho. Uma guia. Aí do lado esquerdo lá vai aparecer um minuzinho. Você vai escolher qual que você quer compartilhar lá. Agora sim, compartilhar. Isso. Muito bem. Estão vendo aí? Agora está chegando. Só um instantinho. Aí, está na tela. Isso. Parabéns. Maravilha. E bom treinamento a todos. Muito bem, boa noite. Vamos dar início, então, ao nosso treinamento, instrução para presidente de clube. Eu faço aqui uma homenagem ao nosso governador atual, Roberto Luiz de Freitas, e também o PIN do futuro governador, o DG eleito, Ronald Tristão, e a companheira Leão Luciana. Eu não sei se era para mostrar o PIN dele, mas eu fiquei muito entusiasmado com essa transição que vocês estão fazendo. Isso é muito interessante, é muito, assim, é um prazer ver esse distrito realmente nesse nível que vocês chegaram. E embaixo eu fiz uma saudação a Passos, nessa última convenção que vocês fizeram, que foi realmente um grande sucesso. Aliás, esse distrito é um grande sucesso. Muito bem. Após terminar esse módulo de presidente de clube, você estará apto, né, a vocês entenderem a estrutura de Lions Internacional, que é para os clubes, os dirigentes, e como se relacionam, né, com relação ao distrito. E também estar ciente, né, das suas responsabilidades, do cargo que vocês estão assumindo, né? Vocês também vão identificar os recursos que nós temos de Lions Internacional, das equipes, tudo aquilo que você tem para preparar melhor para esse ano leonístico, né? E reconhecer as nossas ferramentas de lideranças que estão à nossa mão e, em tempo hábil, você, no final da sua gestão, poderá apresentar os relatórios que são exigidos também por Lions Internacional. Sempre é bom saber, presidente, a nossa declaração de visão, que é ser o líder global em serviços comunitários e humanitários. E a nossa declaração de missão, vocês perceberam que ela mudou? Muitos não perceberam. Já faz 3 anos que a nova declaração de missão diz o seguinte: empoderar os Lions Clubes voluntários e parceiros para melhorar a saúde, o bem-estar, fortalecer as comunidades e apoiar as necessidades por meio de serviços humanitários. E
subsídios que impactem vidas em todo o mundo, promover a paz e a compreensão internacional. Se vocês não conheciam, esta é a nova declaração de missão. Não é tão nova assim, mas muitos estão desatualizados com seus materiais. Peço que vocês realmente façam essa atualização. É o primeiro dado do nosso treinamento. É bom saber também, presidente, dos nossos propósitos. E o que eu mais gosto é esse, onde você tem que incentivar as pessoas com mentalidade de serviço a servir suas comunidades sem recompensa financeira pessoal, estimular a eficiência e promover elevado padrão de ética no comércio, indústria, profissões, serviços públicos e na iniciativa privada. Esse é o propósito principal que eu gosto sempre de citar nos nossos treinamentos. Muito bem, finalmente você agora é o presidente. E aí você é o comandante desse avião. Parabéns, né? E você, como presidente, você irá liderar o seu clube em atividades e serviços que apoiam a sua comunidade local e exigirá de você uma dedicação do seu tempo e alguns recursos que podem até ser aperfeiçoados. Muitos aí estão realmente cumprindo um sonho, né? Mas eu pergunto para vocês, quais são os seus verdadeiros propósitos? Vocês já olharam para vocês mesmos, para dentro de vocês? O que vocês estão querendo fazer? Isso é muito importante. Então, você tem que perguntar a você mesmo, você está preparado? Seriamente, você está preparado? Qual é a sua motivação para ser presidente? Quais são os seus valores? Que talentos você pretende levar para esse ano leonístico? Qual é a sua disponibilidade de tempo? Que área que você vai desejar contribuir? E que atividades, né, você vai querer realizar, né? Então, veja que nós vamos colocar aqui algumas das atividades que você tem como propósito, como ser presidente de clube. Será que você quer, como presidente, rejuvenescer o clube? Essa é uma proposta sua? Será que você quer realmente ajudar a comunidade? Ou um novo projeto importante com a LCF? Vejam só, são propostas de futuros presidentes. Ou você simplesmente é presidente porque você viu uma oportunidade de reformar a sua sede? Ou será que o seu clube vai fazer 50 anos e 60 anos? Ah, não, agora eu sou presidente para isso aí, agora, nesse momento, eu com você. Ou você quer conseguir a excelência do clube? Então, é muito importante você, presidente do clube, saber e ser definidos com todos, ou francamente com você mesmo, principalmente, quais são os seus verdadeiros propósitos. E aonde que você quer chegar? Faça esse exame com vocês mesmos. Muito bem. Mas para ser presidente, será que eu consigo? Eu vou ter recursos? Eu tenho já um modelo de sucesso? Sim. Esse é o modelo de sucesso. Vejam bem que nós vamos evoluindo aqui no treinamento e vocês vão aprender conosco o seguinte. Primeira coisa, você vai montar a sua diretoria. Você vai escolher os seus leões, as companheiras, as domadoras e determinar quem vai trabalhar, ou seja, você vai montar as comissões de trabalho e de atividades. Segundo, você vai ver a questão do treinamento. Será que você já está preparado para exercer o cargo de presidente? Será que a sua equipe não precisa desenvolver melhor a liderança? E você também tem que planejar, estabelecer metas com o seu grupo de trabalho. E aí você vai definir e planejar metas de serviço, de associados, de doação na LCF, de comunicações e marketing, e, por fim, você vai começar a agir. Então, nós dizemos o seguinte, que você, na verdade, vai seguir o modelo do GMA, que é criar uma equipe, criar uma visão, criar um plano e depois você vai criar um sucesso. E se tudo isso acontecer, se você tiver uma equipe líder, se você tiver as comissões trabalhando, se você planejou,
se você estabeleceu as metas, se você está agindo, lá no final do seu ano leonístico, você vai conseguir esse selo aqui, ó, tão cobiçado, que é o Clube Excelência. Então, essa que seria uma proposta de todos os futuros presidentes 2023, 2024. E, principalmente, está aqui no meio, aqui, ó, bem discretinho, você deve saber e acompanhar o planejamento de cada cargo. Ou seja, o presidente, ele simplesmente, eles têm que estar atuando juntamente com as suas comissões, juntamente com a sua equipe de trabalho. E aí, muita gente diz assim, puxa vida, mas será que eu vou conseguir dar conta? Bom, agora você já tem um modelo de sucesso. Esse modelo é o modelo que é sugerido por Lions Internacional e é um modelo realmente de sucesso que a gente implanta e dá sustentabilidade para que todos os projetos possam ser executados e lá no final a gente vai ter realmente a criação de um sucesso e vai ser comemorado. Muito bem, mas vamos voltar. Será que eu vou dar conta? Será que eu tenho condições de fazer isso? Que recursos eu vou ter para poder ser presidente? Então, vamos começar a discutir. Muito bem, você vai ser o presidente, então você tem os seguintes recursos ao seu lado. Você já tem um presidente imediato, que é o presidente que vai sair. Você já tem ele como sendo um leão que vai te dar as orientações, já vai comentar com vocês os problemas que ele já teve, os projetos de sucesso, e assim vocês vão realmente colocar situações de futuro, ou situações de problemas que vocês têm que enfrentar, ou dos problemas a resolvido. Então, isso é uma troca de experiência. Que outro recurso você pode utilizar? A equipe GAT. A equipe GAT do clube, que nós mais pra frente vamos ver como é que funciona, e a equipe GAT da governadoria. GAT, vocês todos sabem, né? É a equipe de ação global. Ela existe tanto na governadoria, tanto no clube, e mais para cima, né? Já tem também no DMLC, na América do Sul, e assim por diante. Nós temos vários coordenadores que têm a função justamente de dar suporte a você que está no clube. Temos também o IDPL, que nós já estamos fazendo aqui, um grande sucesso, que é a primeira preparação de vocês. E temos também o Centro Leonístico de Aprendizagem, disponibilizado no site do Lions Internacional, e todos os leões, todos, gratuitamente podem fazer os treinamentos que nós veremos aí mais para frente. Tem também o site do Distrito LCCs, que é um dos melhores sites que tem no Brasil, que reúne as informações atualizadas e também de outros anos leonísticos, e tudo aquilo que você precisa para desempenhar bem o seu cargo de presidente e também das suas diretorias que vão te acompanhar nesse ano leonístico. Então, tá bem como recursos? Tem recursos pra caramba, né? Basta realmente vocês entenderem como é que funciona e assim vocês vão ter muito sucesso nessa empreitada de presidente. Bom, uma coisa que vocês têm que aprender é o Centro Leonístico de Aprendizagem. Eu não sei se você já tem acostumado com isso. Com certeza é tão batido essa tecla, porque esse distrito LC6 é o campeão de informes do MyLife. E se você não tiver um acesso a essas ferramentas, né, ou no Centro Leonístico de Aprendizagem, que aqui é um ingresso no sistema de MyLion e no sistema de MyLCI, vocês realmente, se não tem essa senha, vocês vão ter que buscá-la. Ela é uma senha que vocês mesmos criam, não é dada por Lions Internacional. Vocês mesmos vão me informar, no caso, eu informei meu e-mail, e eu coloquei uma senha, eu posso ingressar a qualquer momento, tendo uma conexão com a internet. O que eu faço com isso? Eu faço isso daqui, gente. Estão prestando atenção? Eu entrei no portal do associado, e lá eu vou ter acesso ao MyLion, onde eu vou fazer os meus informes de atividades, também o MyLCI, que é a questão de associados e outros informes e relatórios, as estatísticas do nosso clube, do Distrito Múltiplo, da América do Sul e do mundo. Nós temos ali o comportamento até da LCF e os projetos. E o Learn, que é o que nós estamos falando, a aprendizagem. É aqui que vocês vão começar o caminho da aprendizagem.
também o site de compras e um programinha de Connect que faz esse que nós estamos fazendo aqui. Então, olha só, eu estou mostrando para vocês o primeiro recurso que vocês já têm que atender. No nosso distrito LC3, são obrigatórios todos os dirigentes fazer o Learn, pelo menos 2 ou 3 módulos, né? Que vocês também o façam aqui no seu distrito LC6. Se você, uma vez, clicou no Learn, vocês vão cair numa tela dessa. Tem 42 opções de treinamento para você, presidente de clube, dirigente, aperfeiçoar a sua liderança. Olha quais assuntos que tem. Gerenciamento de reuniões, equipe eficazes, estabelecimento de metas. Eu escrevi a minha própria declaração de missão, não é isso? Como delegar, como resolver conflitos, como oferecer serviços comunitários e motivar a minha equipe. Olha só essa tela tem material suficiente para vocês desenvolverem a sua liderança. E cada módulo desse você vai levar interativamente em mais ou menos 40, 45 minutos no máximo. E você pode parar no meio e continuar no outro dia. Aprenderam que existe o Centro Leonístico de Aprendizagem, o recurso que ele nos traz? Outra coisa que você, presidente, você conhece a história do seu clube? Conheça os fatos marcantes da história do seu clube, né? Sem dúvida, muito importante. Você, que é na condição de dirigente máximo do clube, você tem que conhecer a extensa lista de serviços prestados às comunidades, né? Os leões do seu clube que atuaram como grandes líderes desde a sua fundação. Isso é muito importante. Isso dá identidade própria ao clube. Isso pode trazer inspiração para você e nortear novas decisões nesse ano leonístico. Cada Lions Clube, ele é composto, né, por líderes que apoiam as atividades do clube. Eu, por exemplo, aqui estou mostrando algumas fotos marcantes do nosso clube, né? E vocês, provavelmente, também já construíram uma história fantástica no Lions de vocês. Então, como é importante vocês, presidente, conhecerem bem a história do clube. Comecem com o pé direito. E esse aqui é o espaço que você deve ter para lembrar que deve procurar um leão experiente do seu clube para contar as histórias e a tradição que deram identidade ao clube que você vai presidir. Olha que interessante. Como é que pode ter um presidente assumindo um clube tão importante se não conhece as tradições e a identidade desse clube? Bom, valeu essa dica, né? Muito bem. Outra dica interessante é saber onde é que nós estamos. Muitos leões não sabem nem que é o LC, que existe o LA, o LB e o LD. Olha o Brasil, como que está dividido. A gente fala do distrito múltiplo LC, distrito múltiplo LA, distrito múltiplo LB e distrito múltiplo LD. Nós temos 4 distritos múltiplos no Brasil. Foi feita uma divisão lá atrás, né? E nós estamos aqui, ó, no LC, aqui, ó, nesse local, no Brasil, né? América, Brasil é a região sudeste. E aí, como é que são os distritos múltiplos aqui do Brasil? Olha aqui nós aqui, ó, LC6 tem 59 clubes. Nós estamos posicionados aqui, ó, nessa área mais azulzinha, mais verdinha, né? E o que acontece? O LC, que é a nossa região aqui, sudeste, né? Compreende os estados de São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro, né? E tem 10.975 associados com nossos 495 clubes. Assim como o distrito LC6, existe o LC1, LC2, LC3, LC4, LC5, o LC6, o 8, o 11 e o 12. Não tem mais o 7 e não tem mais o 10, porque foram redistritados, né? Aqui o L6 no mapa do estado de São Paulo, com 59 clubes atuais, com 1.318 associados. Ok? Então, agora vocês conhecem qual que é a estrutura que estamos no Brasil, que oferece. E a estrutura do distrito? O distrito tem essa estrutura de gabinete, onde tem o governador, o primeiro vice, o segundo, né? o segundo governador eleito, os presidentes de região, os comitês, o coordenador de LCF e também a equipe global de liderança, que eu acabei de falar, que é a equipe
GAT, né? E todos os outros comitês, secretário, tesoureiro e assim por diante. Nós vamos ver qual que é uma estrutura que está ao nosso dispor. Olhem só, você como presidente de clube, você vai ter muito contato com o presidente de região e presidente de divisão. Também com o coordenador da LCF, com os assessores do distrito e também com os coordenadores GMA, GMT, que é a parte de associados, de liderança, que é a companheira Leão Alessandra, e também do GST, que é a parte de serviço. O que é isso que eu estou mostrando para vocês? É recurso. São estruturas que estão a seu dispor, presidente, e da sua equipe. Assessores distritais, só comentando relações públicas, marketing, informática, diabetes, ações da visão, juventude, Lions Quest, GMT, tudo que eu falei, os projetos e assim por diante. Isso já existe. Vocês têm que aproveitar essa estrutura que pode auxiliar vocês no andamento do ano leonístico. Olha que interessante. Aqui a estrutura GAT, que é sempre publicada, né? Que é desde a nossa associação lá em cima até chegar aqui onde vocês estão, ó, presidente de clube. Aqui mais um pouquinho, tem também o coordenador da LCF, e aqui organograma de clube. Isso vocês têm que realmente saber decorar. Vocês, como presidente de clube, estão como presidentes da GAT. E junto com você está o primeiro presidente, vice-presidente, que é o assessor de liderança, o assessor de aumento de associados e o assessor de serviço. Então, vocês quatro formam o grupo da GAT. E aí vem os comitês de serviço, de associados, de liderança, o comitê de marketing, o comitê de finanças, além do tesoureiro, secretário, segundo vice-presidente, o ex-presidente imediato, que é nomeado coordenador da LCF, e os comitês permanentes. Simplesmente esse é o organograma do clube que todo presidente e todas as diretorias que vocês nomearem, né? Porque só é eleito o presidente do clube, mas a nomeação dessas assessorias e diretorias tem que ser conhecidas. Aqui mais um resumidamente, a função do GAT, né, que coordena GMA, GMT, GLT e GST. E aí vocês notaram, poxa vida, mas no clube também tem GLT, GMT, GST? Sim, exatamente. O presidente, que é você do GAT, tem o primeiro vice, o assessor e o associado de serviços, e você tem os comitês trabalhando, cada um na sua área, na área de serviços, na área de associados e na área de liderança. Isso quer dizer que você vai ter que responder para o distrito, e o distrito responder para o distrito múltiplo, o distrito múltiplo responder para a América do Sul, até chegar lá em cima. Né? Então, vejam bem, o quanto é importante vocês dominarem esse organograma de clube, porque antes de vocês começarem o ano leonístico, vocês já realmente vão ter que definir tudo isso internamente no clube. Muito bem, presidente. E quais são as suas responsabilidades? São essas. Você tem que presidir todas as reuniões do clube, fazer a convocação, é o único que pode convocar reuniões ordinárias, extraordinárias e da diretoria. Você pode nomear os comitês permanentes, aquilo que nós estamos dizendo. E você assegura que todas as eleições são convocadas e divulgadas e realizadas durante o ano leonístico, no mês de abril e maio, e cooperar como membro ativo do comitê consultivo do governador de distrito, né, para essa sua divisão. Então, você faz parte, como clube, de uma divisão que vai ser criada aí, ou tem um presidente de região, tem também uma divisão, e você, 3 vezes ao ano, vai ter que responder numa reunião do comitê consultivo. Então, essas são as responsabilidades suas. Muito bem. Mas só isso que você tem de responsabilidade? Não. Você também deve conhecer muito bem como que é o estatuto e o regulamento de clubes. Então, você vai baixar de Lions Internacional ou vai baixar do seu site, do seu distrito, você vai encontrar esse material. É muito bom você conhecer. Ali tem tudo que você precisa saber com relação a você coordenar, a você presidir um clube de serviço. Muito bem. Como eu falei de reuniões, que tipo de reuniões você vai fazer? Nós temos as reuniões ordinárias,
de diretoria e as reuniões ordinárias do clube. E, anualmente, você pode fazer uma transição de dirigentes, que você vai fazer, né, quando você vai fazer a troca da diretoria, e também você vai fazer um aniversário de fundação do clube. Essas são reuniões anuais. E, conforme necessário, se não for mensal ou anual, você pode fazer reuniões extraordinárias da diretoria ou reuniões extraordinárias no clube. Simplesmente é assim. Mas vamos ver mais com calma. Qual o período que vocês vão coordenar, presidir, convocar as reuniões? Você pode escolher no clube ou reuniões semanais, que são 4 vezes no mês, ou reuniões quinzenais, que são 2 vezes no mês. Dependendo do clube, eles podem se reunir até 2 vezes no mês, sem nenhum problema. As reuniões podem ser ordinárias, como já dissemos, festivas ou extras. E ponto. Aqui está o exemplo de um calendário, onde no mês de maio, vocês vão marcar, no caso aqui, esse clube que reúne quinzenalmente. Então, são 2 vezes ao mês. Então, ele vai se reunir nas segundas, quintas-feiras e nas quartas, quintas-feiras de todos os meses. Depois nós vamos ver um calendário e aí vocês vão ver. É importante você ter um calendário? Sim. Depois nós vamos ver como, né? Mas você vai se reunir sem mais, sem menos? Não. Você tem que preparar essa reunião junto com o secretário do clube. Então, presta bem atenção. Você tem que enviar um aviso prévio sobre a data e horário de todas as reuniões, tá? Você vai selecionar nessas reuniões um programa, né? Vai fazer uma agendinha, uma coisa que traga realmente benefícios para que os associados possam ir nessa reunião. Então, você planeja bem essa sua agenda e distribua antecipadamente aos associados, né? Você também tem que ter uma boa compreensão dos procedimentos parlamentares. O que é? Você não vai deixar que a palavra seja dita, mas de forma não organizada. Você pode dizer que cada um tem a sua vez de falar, mas que todos possam dar a sua opinião. Então, esse procedimento é importante, que você organize como que vai ser a fala no clube, e se não, um desrespeito não pode acontecer. Enquanto um estiver falando, o outro não pode interromper. Então, tem que ter um pouquinho de educação e ética, né? Certificar-se que as instalações, quer dizer, a sede do clube, o horário, né, e as finalidades dessa reunião realmente são condizentes. Então, é muito importante, presidente, você ficar em cima da preparação de uma reunião eficaz. O que mais? Para você ter uma reunião de sucesso, né, você tem que trazer assunto que de interesse de todos, né? Você vai começar lá dentro do horário, você vai realmente seguir os procedimentos que vocês acertaram como presidente, como a diretoria. Você vai tornar essa reunião justa para todos, ou seja, ninguém vai ter sobrepor a opinião dos demais, e sim irá oportunizar a todos. Não discuta religião e política nas reuniões leonísticas, né? E vão tratar todos entre vocês com muito respeito e muita cordialidade. Então, esse é o primeiro passo para você realmente ter bastante sucesso numa reunião. Mas não é só isso. Toda reunião ela deve ter um acompanhamento. Encerrou a reunião, o secretário deve colocar os itens da reunião mais importantes, tá? E fazer um acompanhamento daqueles, inclusive, anotar os nomes dos companheiros leões que participaram daquela reunião e disseram alguma coisa que é importante, uma tarefa que ficou pendente. Então, o acompanhamento é muito bacana, porque às vezes a gente faz uma reunião e fica por isso mesmo. Não, o acompanhamento ele tem que ser realmente ostensivo. E você pode também enviar a ata, né, para a próxima, e a agenda para a próxima reunião, se preparar melhor e ganhar tempo, né? E reconheçam todos aqueles leões que realmente estão trabalhando, que eles estão cumprindo os compromissos. Então, o reconhecimento é sempre bem-vindo, inclusive se você demonstrar que tudo que é dito é levado em consideração. Outra coisa que é bacana. Presidente, você tem que cumprir um protocolo leonístico. Hoje existem vários modelos, né,
de reuniões que até o protocolo ele é mais brando, mas você, como presidente de clube, você deve dominar como que é montada uma mesa, qual é a panóplia, que lado que ele está, como que é a organização das bandeiras, o púlpito e assim por diante. Então, você sabe, tem que saber como que funciona o protocolo leonístico e cumpra o protocolo, né? Aí, dentro do seu distrito, você tem um material publicado lá no site, que é o Guia do Leão, e ele esgota o assunto. Tem também um manual de cerimonial de protocolo leonístico, publicado do João Carlos Belda, né, lá do LC2, e tem também um material lindo de modelagem internacional, onde você pega lá no site de recursos de clube, que é o seu clube, a sua maneira, que realmente moderniza um pouquinho, né, o uso do protocolo, mas ele é muito importante, ele dá um brilho especial em todas as reuniões, né? Muito bem, mas o que eu vou fazer numa reunião leonística? Qual que é? Eu tenho um caminho a ser feito, o que eu vou fazer? Olha, a minha sugestão é que uma reunião demore no máximo 1h30, tá? E ela tem que ter uma invocação a Deus, uma leitura do Código de Ética, a leitura dos propósitos de lei internacional. Se você não quiser ler na íntegra, você pode ler um dos itens do Código de Ética, mas o Código de Ética primeiro, né? Depois os propósitos, aí vai ter o canto da primeira estrofe do Tribilho de Bandeira, aí você vai ler a pauta, né, que já publicada, já no grupo, a ordem do dia, que foi a convocação para a reunião. Toda reunião tem que ter uma convocação. Os informes da Secretaria e da Tesouraria, instrução leonística de 5 a 10 minutos, toda reunião, informes dos comitês administrativos, informes dos comitês de atividades. E também a jaula aberta para oportunizar a participação de todos e o encerramento. Então, esse é um modelinho simples, gostoso, prático, que vocês podem utilizar durante o seu ano leonístico, né? Eu não tiraria nada daí. Todos os clubes realmente têm todos esses assuntos, daí até para mais. Está entendido? Esse é um modelo prático de reunião. Outra coisa, eu falei em comitês, né? 2 categorias, administrativos e de atividades. Então, vamos ver o que é um comitê administrativo e o que é um comitê de atividades. O comitê administrativo é o que cuida de estatutos, regulamentos, a liderança, da informática, das redes sociais, do blog, o editor de boletins, né? A comunicação e marketing, sede, banco ortopédico, banco de alimentos, essas são sugestões. Mas são comitês que administram, né, as informações, as notícias, as reuniões, até tudo aquilo que é assunto da administração está nesses comitês. O que não é administrativo, ele é um comitê de serviços, é um comitê de atividades, é um comitê onde você tem o presidente, onde vai cuidar do serviço de promoção social, das campanhas, todas, serviços com crianças, jovens, meio ambiente, as campanhas de arrecadação de fundos, né? O comitê de educação, Lions Quest, companheirismo e Léo Clube. Esses são os comitês das atividades. Você viu que eu coloquei lá o Léo Clube, porque o Léo Clube é uma atividade do clube, ok? Alguma dúvida? Não, né? Nós temos também o comitê da governadoria, já que estamos falando em comitês. Eu não disse lá atrás que o presidente tem que participar da reunião do comitê consultivo do governador, e ela ocorre 3 vezes ao ano, né? E lá estarão o presidente de região, o presidente de divisão, que é o que preside o comitê consultivo do governador, no caso de ser na reunião com o clube, os presidentes dos clubes da divisão, primeiro e vice-presidentes do clube da divisão e os secretários de clubes da divisão. Ok? Então, vejam só quem deve participar do comitê consultivo do governador. Quem que convoca essa reunião? O presidente de divisão. E ele convida até o presidente de região. Alguns distritos não usam mais o presidente de região, só o presidente de divisão. Então, essa é a sua visão do comitê consultivo, como sugestão, mas tem mais. Se você é um presidente e você tem que, primeira coisa, puxa vida, como é que será que está meu clube? Eu vou começar o meu ano leonístico daqui a 1 mês e meio, então nós temos que realmente avaliar o clube sobre vários aspectos. E isso é muito importante.
primeira coisa, nós temos que ver as operações, como estão o andamento das operações de clube, né? Fica meio estranho, né? Eu falar operações do clube. Operações do clube é aquilo que você está fazendo, né? Então, vamos ver passo a passo as 4 itens que vocês têm que se preocupar e conhecer. Operações de clube, né? As reuniões, eu vou perguntar para vocês, elas são planejadas, são gerenciadas de forma eficaz? Lembra que eu falei lá no começo? As tomadas de decisões, elas são justas e transparentes, né? Todos os reuniões ficam sabendo. Os encontros, né, que nós fazemos, que vocês fazem, eles são realmente animados, né? Não é o interesse dos associados, né? E os associados, eles estão participando regularmente das funções do clube? Ou só aquele grupinho especial que está participando? O clube, transparência, né? O clube, ele mostra transparência no financeiro? Será que as operações financeiras estão sendo cumpridas? Você sabe disso, presidente? Né? E com relação à ética, existe um respeito dentro do seu clube? E o formato das reuniões? Esse formato realmente é atrativo para os associados? Ele está em local adequado, data adequada? Tudo realmente é cumprido? O protocolo? Como é que é? Oportuniza a operação de todos, a participação de todos? Então, isso é muito importante, esses itens, você vê como que está operacionalizando o seu clube. Esse é o item 1, muito importante. O item 2, o serviço prestado. Será que vocês têm projetos de serviço relevantes para as necessidades atuais da comunidade onde está o clube? Será que os associados do clube estão genuinamente interessados, né? E pessoalmente, né, quer dizer, conectados com os tipos de serviço que o clube oferece? Os associados estão entusiasmados, envolvidos ativamente no serviço prestado pelo clube? Será que está acontecendo isso? E o impacto que vocês causam dos serviços feitos pelo clube? Será que ele não pode ainda ser fortalecido? E o impacto e a liderança do clube, será que é receptiva a novas ideias? Será que os associados eles têm chance de colocar situações novas, inclusive até novos serviços que podem prestar? Qual é o projeto de destaque do seu clube? Você já pensou? E os novos associados? O que eles estão fazendo no clube? Será que eles estão participando das equipes, dos projetos, ou eles estão colocados de lado? E as atividades que vocês estão fazendo de serviço, às vezes muito importante, ou fazendo bastante, mas elas estão sendo divulgadas? Elas estão realmente causando um impacto na comunidade? Vocês já pensaram nisso? Esse aí é um exame que vocês têm que fazer com relação aos aspectos, né, do clube, que eu acho que é muito importante, né? E a questão dos associados também é muito importante, né? As oportunidades para expandir esse quadro associativo, né? Eles são regularmente identificadas e exercidas, né? O clube, ele representa ou reflete uma mudança de comportamento, né, da comunidade, e realmente ele aceita a diversidade, tira benefícios da diversidade. Não dá para fechar o olho para a diversidade, né? Então, vocês têm que ver também que a satisfação do associado, que ponto que está, né? Qual é a atenção que vocês se dedicam aos associados do clube? E um boletim de atividades, né, é feito por alguém no clube que se interessa em colocar as informações que vocês estão fazendo para cada associado, mesmo que ele não veio, não pôde vir numa reunião. A divulgação, eu já falei, né? Se vocês estão divulgando as mídias, né? Se vocês estão compartilhando boas ideias ou oportunizando novas ideias, né? Se vocês realmente estão empenhados em convidar clubes ou associados, governadores,
dignidades leonísticas e fazer cerimônias significativas até para dar posse de novos associados. E um programa de conservação, da comissão de associados, né, está trabalhando direitinho. Eu falo comissão porque uma pessoa só, um companheiro só, às vezes não dá conta de atender a área de associados, né? Essa questão de associados. Então, ele precisa realmente ter auxiliares ou um grupo de pessoas. Será que vocês instalaram no clube um programa de conservação de sócios? E com relação à liderança, né? Os associados do clube, eles estão cientes, né, e são incentivados a participar da oportunidade de desenvolvimento da liderança? Qual o último curso que vocês mandaram fazer? As responsabilidades dos cargos de liderança do clube são compartilhados com os associados? Ou são sempre os mesmos, né? Os dirigentes, eles são treinados? Os associados, eles estão participando dos eventos de liderança? Há uma renovação de dirigentes? E as orientações para novos associados? Vocês estão fazendo as que estão no distrito ou vocês mesmos estão dando sessões de orientações? Você sabia que o clube tem que dar sessões de orientações aos novos. E os tutores de novas lideranças, né? Como é que anda isso daí, né? Então, realmente, a liderança, eu já mostrei vários caminhos para vocês seguirem, buscarem a liderança, sair do lugar, né? Eu sempre falo, tirar a bunda da cadeira e procurar aonde é que você aperfeiçoa a sua liderança. Está à nossa frente, basta a gente realmente se movimentar para isso. E, por fim, qual é a motivação do grupo? Quais são os últimos líderes que vocês emplacaram aí? Compreenderam? Então, todas essas 4 questões de operação do clube, como ele anda, o serviço que o clube presta, a questão dos associados e liderança é muito importante. Vocês, para construir o sucesso do clube, o presidente, abre o olho para isso, vê como é que está funcionando e começa a preencher uma fichinha e ver detalhe por detalhe. Muito bem. Depois que tudo isso que você viu, vocês vão sentar-se e estabelecer metas. Porque um clube sem objetivos, sem metas, ele está fadado a morrer. Tá? Então, nós temos aqui as famosas metas SMART, né? Qualquer curso que nós fizermos aí de estabelecimento de metas, objetivos, né? Onde nós queremos chegar, você vai encontrar no Centro Leonístico de Aprendizagem. Lá tem um curso de estabelecer metas e vários cursos que complementam. Fantástico. Nós não vamos entrar aqui no detalhe, porque é um curso do presidente. Mas, sem estabelecimento de metas, você realmente não vai conseguir ir para frente. Mas vamos para frente, tá? Aí você também tem uma ferramenta muito grande, que é para ajuda você a construir o sucesso, que é a planilha do processo de planejamento. Que você vai encontrar lá no Centro Leonístico de Aprendizagem, lá no começo que eu falei. E também as planilhas do plano de ação, né? E aqui mais para frente, ó, eu vou desenhar aqui como que você vai colocar o plano em ação. Para você colocar o plano de ação, você tem que envolver todos os companheiros leão, o máximo possível nesse plano de ação. O que é isso, o plano de ação? Você tem que atribuir e lembrar de cada associado, o papel de cada associado no plano de ação. Então, se você vai designar uma campanha, se vai fazer um evento grande, todos os companheiros podem participar desse plano de ação. E o estabelecimento desse plano de ação, ele tem fases, né? Mas o objetivo, para você colocar o plano de ação, você tem que conseguir que todos estejam comprometidos. E esse plano não pode ser uma duraçãozinha, vou fazer daqui uma semana e depois nunca mais. Ele tem que ter vida longa. Então, pensem bem sobre um plano de ação eficiente e duradouro, né? E um plano de ação, ele tem que ter aquelas coisas. Revisar, melhorar sempre e sempre aperfeiçoar. Olha, um modelo de um plano de ação, esse aqui é justamente um formulário de declaração de metas, a folha 1, folha 2 e a folha 3. Não é um curso de criação de metas ou planejamento do plano de ação, mas é para vocês, presidente, saberem que isso é importante. É uma ferramenta de muito trabalho. Como eu já disse, o planejamento do ano leonístico, né, ele é importante. Por quê? Você vai, obviamente, melhorar o que está bom, eliminar o que está ruim e implementar as novas iniciativas.
e esse planejamento é feito, como eu já disse, com a anuência e a participação de todos, né? Muito bem. E aí eu digo aqui, a união dos companheiros, com a união dos companheiros devemos liderar para atingir novos objetivos, para atingir os objetivos e cumprir cada meta estabelecida. Aí você fala assim, puxa vida, mas o planejamento, é importante o planejamento? Claro que é. Se você não planejar, né? Se você não conseguir um ambiente de planejamento, vai faltar então liderança no seu clube. Você vai ficar um clube sem direção. Você vai ficar aí, ó, um navio à deriva, né? E a falta de projetos e atividades pode ser grave, hein? A comunicação é ineficiente, né? Não existe, então, valorização dos associados e eles vão começar a abandonar. E até pode causar o fechamento do clube. E eu vou contar aqui um segredo. Você sabe por que o clube fecha? Por que eles estão fechando? Porque existe a ausência de planejamento. Porque se você não planeja, você não tem uma data. Se você não tem uma data, você não tem um compromisso do leão. Se você não tem um compromisso do leão, ele não está engajado, ele não está envolvido. Se ele não está envolvido, não está engajado, não tem uma data, não tem um planejamento, o que ele vai fazer no seu clube? Então, o clube fica sem atividade. Porque com tudo isso, você não vai ter atividade nenhuma. E também você não vai ter companheiro leão nenhum. Então, presta bem atenção. O segredo do sucesso é você planejar o seu ano leonístico. E vamos dizer assim, é difícil planejar o ano leonístico? Não. Talvez esse seja o ponto principal. Então, eu vou ensinar vocês, em poucas palavras, como planejar. Nós temos que fazer esse planejamento de julho a janeiro, o primeiro mês, né? E a quem puder fazer até junho do ano seguinte. Onde que você vai planejar? No clube. Ele tem que ser um planejamento muito amplo e execuível, porque ele tem que ser compatível com aquilo que vocês conseguem realizar. E sempre atualizado. Mas o que é planejar, né? Aí vocês vão aprender que existem datas recorrentes, reuniões administrativas, atividades de serviço e atividades com a governadoria e as atividades de companheirismo. Então, vejam só, eu estou explicando para vocês que vocês vão pegar um calendário do ano que vem e vocês vão planejar com as datas que nós vamos colocar, e nós vamos colocar aqui um método bem simples, tá? Parece difícil, mas não é. Eu falei em datas recorrentes. Datas recorrentes são aquelas datas que todo clube tem todo ano. Então, vocês peguem lá o calendário agora, vão lá e marca no calendário qual que é a data da fundação ou do recebimento da carta constitutiva. Todo clube tem. Vão lá e vão marcar qual é a data de encerramento do ano leonístico e a transmissão de posse. Também vocês vão marcando lá. A posse da nova diretoria. Marca lá. Dia de ação de graça. São clube que alguns têm, que é lá em novembro. Marca. Clube data de Natal. Já também. A escolha do cartaz da paz. Já vai marcando também. A prévia eleitoral e eleição no clube. Algum de vocês não tem essas datas? Sim. Essas são datas recorrentes. Não tem discussão. Todo clube tem uma data e você já pode marcar nesse planejamento. E depois, tem mais, ó. Mês de agosto, setembro, outubro, dezembro, olha só. Tudo isso tem. São as datas onde vocês vão homenagear os ex-presidentes de clube, os meses das domadoras, o aumento de associados, a confraternização, o mês dos associados fundadores e o mês dos ex-governadores distritais, que é fevereiro. São sugestões. Eu estou dizendo que são datas recorrentes. Muda o ano, muda o presidente, muda a diretoria, mas as datas estão aí para vocês marcarem. Então, vejam só, onde nós queremos chegar. E aí nós vamos chegar agora nas reuniões administrativas. Todo clube também tem. Será que são segundas e terças e quartas terça-feiras? Será que as primeiras quartas e terceiras quartas-feiras? Então, aí pegam o calendário, vocês já sabem qual é o dia da reunião de vocês na semana. Já vão preenchendo lá. Se vê se tem feriado, se não tem, o que vocês vão fazer? Também os clubes têm uma reunião de finanças, já pode marcar. E tem também uma reunião de prestação de contas, de auditoria, outras e outras pendências. Essas reuniões administrativas, elas estão também já facinho de vocês descobrirem, né? E as atividades de serviço? Todo clube tem atividades.
E aí, que dia que é a campanha de saúde? Quais são as campanhas que vocês realizam em meio ambiente? São sazonais? Elas ocorrem sempre no mesmo mês? Aqui no meu clube, por exemplo, a gente realmente tem campanha de visão, tem campanha do câncer infantil, né? Tem os bingos, né? Cada 6 meses, tem a pizza, campanha da bacalhoada, da polenta, a feira na praça. Nós temos várias atividades e serviços onde já estão nesses meses que se repetem todos os anos. E então nós temos que ir lá colocar isso no nosso planejamento. Olha que bacana, esse planejamento já está com bastante data marcada, né? Temos também as atividades com a governadoria. Nós não estamos sozinhos, o clube atua com os governadores. E a primeira atividade, vocês já podem riscar, foi em maio de 2023, o EDPL do ano 23-24, que é o que nós estamos fazendo hoje. Aí, mas que dia que vai ser a primeira, segunda, terceira reunião distrital? Convenção do LC6. A primeira, segunda, terceira, o Conselho Consultivo. É aquele que o presidente, o secretário, né? E vão participar, e o vice-presidente vão participar do Conselho Consultivo do governador. As visitas do governador, que dia que eles vêm sempre no clube de vocês? Que dia que vocês dão posse de leões? Eu não sei se vocês dão posse junto com o governador. E outros treinamentos, né? Que vocês têm um programa que eu sei. E também se tiver o Fórum das Mulheres da Governadoria. Então, tudo isso daqui são atividades com a governadoria. É só buscar o secretário do governador, e com certeza o próximo governador já tem isso já colocado, né? Além das atividades e tudo aquilo que vocês têm de administração, vocês têm as atividades de companheirismo, que são os aniversários dos companheiros, a caminhada do final de semana e outros cursos. Essas datas aqui são as únicas datas que você não pode agora, essa data é fixa. Uma ou outra vocês vão conseguir fazer. Mas todas as outras, vocês entendam, vocês já vão conseguir já esboçar um planejamento do ano iluminístico. Isso quer dizer o seguinte, vocês vão gerar compromisso dos leões que estão com você nas diversas assessorias ou diretorias que vocês colocaram. Entenderam? Então, isso é muito importante, que vocês planejem o ano inteiro baseado naquelas informações que nós passamos. E qual é o segredo de um planejamento? É que ele seja feito e executado por todos. Essa, sem dúvida, é a receita do sucesso. E lembra o que eu falei, o fracasso e o fechamento do clube é a falta de planejamento, porque ela não realmente traz o envolvimento e o compromisso de cada leão. E se vocês não têm essas datas, vão buscá-las, vão planejar, porque senão o seu clube não tem atividades. E um clube que não tem atividades, ele está condenado à morte. Ok? Mais uma aí, aprendam aí com o presidente. Vamos lá, hein? Vamos trabalhar aí logo, né? Outra coisa que o presidente deve fazer, não é só isso não. Ele deve planejar o clube com o tesoureiro. Compete ao presidente determinar com o tesoureiro os valores das mensalidades, das taxas e etc. Lembra aquele papo que eu falei? Puxa vida, será que a transição entre um ano e o outro, nós não temos que ver com a tesouraria como é que estão os valores das mensalidades? Será que a prestação de contas realmente está transparente? Então, vocês têm que analisar com relação a isso também, né? Quanto custa por associado a taxa semestral? Nós já sabemos aí, $21,50, vai aumentar um pouquinho, né? E se vocês forem recolher a taxa familiar, não sei, talvez o distrito de vocês não tem, varia muito, né? É uma taxa de $10,75, e o pagamento, que é importante saber, ele é janeiro e julho de cada ano, ok? A taxa semestral, né? Não sei também quanto que é, também não quero saber, mas existe aí um planejamento feito com o tesoureiro. Viu, presidente? Presta atenção. Cada clube deve decidir com os seus associados um valor para as mensalidades. Olha aí, talvez agora é o momento certo, né? Tem clubes que têm sede. Então, o clube que tem sede, ele tem uma situação diferente de um clube que não tem sede. Às vezes, o clube que tem sede, ele tem um valor menor, né? Porque ele loca a sede, ele usa para outras atividades, né? Que ajudam na parte da arrecadação das atividades, né? Mas as mensalidades não podem ser confundidas, né? E cada clube aí deve determinar qual é o valor da mensalidade de associado. Então, você, presidente, já deve prestar atenção
que virando a chavinha do ano, defina isso antes, né? Como eu disse, a transparência e a origem do dinheiro, a movimentação de dinheiro, ela tem que ter dois fundos obrigatoriamente no clube. O fundo administrativo, que é originado das cotas de associados, que é destinado a quitar as despesas operacionais do clube. E o fundo de atividades, que ele é exclusivo de ações de arrecadação do clube para com as atividades com o público. E a finalidade da destinação desse fundo é atender às necessidades comunitárias. Olha, presta bem atenção nisso, tá? Então, quando vocês fizerem reuniões com o tesoureiro, vão ver com isso. Se ele não sabe, vocês vão mostrar isso para ele, ok? Bom, além do tesoureiro, vocês vão planejar também com o secretário. Então, compete ao presidente acompanhar o secretário, né? O secretário, ele tem que reportar o serviço no MyLion ou ter ajuda, né, de um administrador de clube, né, que pode dividir essas tarefas. Então, vários clubes já estão modernizados. Ele já distribui essas tarefas, né? Um reporta MyLion, o outro reporta MyLCI e assim por diante. Então, o trabalho do secretário, ele é bastante diversificado e muitos leões podem contribuir. A frequência 100%, o secretário deve acompanhar, né, para as premiações, né, que chega no final do ano, quem é o frequente 100%, né? Ele deve controlar as atividades, até pode ser feito por planilha, ou ele vai informar no concurso de eficiência, convites, emitir certificados nas correspondências, ele vai administrar todas as tarefas do clube e fazer agora o PU 101, que já está agora na eminência, né, de todos já terem informado, né? Além do mais, ele tem as funções, né, exclusivas, né, de fazer, ajudar o presidente numa agenda de trabalho nas próximas reuniões. Então, o secretário, ele tem que estar acompanhado pelo presidente e o presidente tem as mesmas funções que um secretário. É lógico que o secretário vai dar conta de tudo. Caso ele não dê conta, o presidente poderá até suportá-lo, né? É interessante que o secretário, todos do clube, saibam as categorias de sócio que nós temos. Então, nós temos sócios ativos, afiliado, temporário, honorário, vitalício, forâneo e o privilegiado. Só, tá? E dentro dessas categorias, nós temos as atribuições de cada um, né? Se eles recebem cotas, se eles são com direito a voto e assim por diante. Então, é muito interessante que todos saibam as categorias de associados. A unidade familiar, eu acho que aqui no seu distrito não tem, né? Porque tem o estatuto de vocês já prevê, né, que não tem isso, mas nos outros distritos tem. Então, aqui nós estamos falando só para o distrito LC6, vou pular isso aqui. Outra atividade de planejamento com o secretário são os prêmios de reconhecimento. O secretário tem acesso às informações, né, de entrada do associado, ele pode, então, conseguir chaves de aumento de associados, chevrons, cobrar a nossa associação para que 15, 20, 25, 30, 50 anos recebam os seus chevrons e os seus reconhecimentos, né? E também o reconhecimento ao padrinho, né? O prêmio de extensão e outros do clube do distrito. Então, existe um site lá em Internacional, onde você pode inscrever os seus prêmios e fazer o reconhecimento. E essa é uma atribuição do secretário, planejado também e observado pelo presidente, né? Você já falei, o dirigente é eleito por um ano, né? Em março é nomeado a comissão para discutir os candidatos, né? E em abril e maio realiza-se a eleição e elege só o presidente do clube. Os outros dirigentes são nomeados para os seus cargos, né? Muito bem. Além do secretário tesoureiro, o presidente deve acompanhar o GST. O que o GST faz? Ele realmente cuida da parte de atividades, que são os serviços prestados, né? E esse cidadão, que é o que vai planejar o GST, né, que é as suas assessorias de serviço, né, ele pode se basear no guia de capacitação de recursos, ele pode se basear na jornada de serviço de Lions Internacional, que está aqui na próxima, certo?
Ele tem vários materiais que eu adoro, esse que é a avaliação das necessidades comunitárias. Ele pode também ir no site do DMLC, que está aqui embaixo, e ver como é que ele vai reportar serviços lá no MyLion. Está até aqui uma telinha do lado aqui. Se vocês entrarem no site do Distrito Múltiplo e ver lá a aprendizagem, vocês vão ver um curso de MyLion que foi feito há 3 a 4 anos atrás, que até hoje está atualizado, né? Ele pode controlar as atividades de planilha, ele pode colocar informações de eficiência de clube e também administrar tarefas no clube, né? São tarefas administrativas que cabem ao planejamento do GST, que é a pessoa que vai cuidar da área de serviços de clube. Então, compete ao presidente fazer esse acompanhamento. Só lembrando que as nossas causas globais são 5: diabetes, meio ambiente, câncer infantil, visão e fome. Essas causas são obrigatórias? Claro que não. Os clubes são livres para eles escolherem as suas atividades ou continuar as atividades que o clube tradicionalmente tem. São apenas sugestões que Lions International foca mais nessas 5 causas globais. E os clubes que quiserem acompanhar, né? Teremos aí vários projetos, né? Várias situações, vários treinamentos que onde tem esse perfil. Não é dizendo que os clubes vão ter que caminhar para todas essas causas, e sim que elas existem e que Lions International faz um trabalho mundial em cima dessas causas. Pode continuar o que vocês estão fazendo. Aqui, como eu disse, o planejamento do GST, que é na área de serviços, ele tem um material extenso, riquíssimo, que é a jornada de serviços em Lions International. É só acessar a parte de recursos de clubes e ali ele vai realmente fazer um estudo e como que ele desenvolve parcerias, como que ele angaria fundos, né? Como que ele faz uma campanha de diabetes, como que ele faz a avaliação das necessidades comunitárias, né? E os apoios em determinados grupos, né? Então, é muito interessante que o presidente acompanhe também esse planejamento. Além disso, tem o GMT, que é a parte de associados, né? Essa assessoria, ela agora recebeu, né, um novo gatezinho, que é o GMA, que é extensão de clubes. O que é extensão de clubes? É você, seu clube, fundar um outro clube, ou fundar um Léo Clube, ou até um núcleo, né? Isso chama-se extensão de clube. E a abordagem no quadro associativo ela é muito mais abrangente, né? E até merece até mais assessores para ocupar esse cargo. E dentro do clube, essa pessoa, né, que é o aumento de associados, o assessor de aumento de associados, ele tem a função realmente de fazer um plano de conservação e valorização dos associados, né? E também jovializar o quadro associativo ou até a instituição de um Léo Clube, né? E também fazer com que os associados fiquem fiéis ao clube, né? Tem também que se preocupar com o nível de satisfação do associado, isso é tarefa dele, né? E usar muito aquele material simplesmente convite. É assim que você pode, e é importante, sempre que todos os associados do clube de vocês tenham essa consciência que nós temos que crescer o clube todos os anos. Parar de ser negativo, parar de não jovializar os associados. E aqui até emprestei do DG Roberto, comece pelos seus amigos, depois parentes e também no seu bairro. Esse é o caminho, ele mostrou. Vamos convidar, vamos simplesmente convidar para que nós possamos ter realmente muito sucesso no quadro associativo, né? E assim, tem vários e vários treinamentos que o GMT pode cuidar. Mas percebam uma coisa que eu disse aqui, nós temos que ter um plano, né, de conservação, né? Uma coisa importante, nós estamos aí trabalhando, todos os distritos, o acolhimento do associado. O que é o acolhimento? É você fazer o associado sentir-se na extensão da casa dele.
Então, se ele não gostar do clube, se ele não gostar do que o clube está fazendo, dos companheiros, se ele for mal atendido, ele não vai voltar mais para o clube, tá certo? Por quê? Porque ele não tem uma atenção, ele não se sente confortável. Então, façam ações para acolher os associados. Olha, estou dizendo o associado que já está no clube. Imagine aquele que já está entrando. Então, prestem atenção como é que vocês estão atuando com os associados, que importância estão dando para ele, esses que já estão no clube. Isso é acolhimento, é uma atenção muito especial. Muito bem. Como eu falei em programa de conservação, nós não temos aí um modelo de programa de conservação, mas no meu clube tem. Nós fazemos aqui e vamos dar algumas ideias para vocês. Qual é a função do assessor de aumento dos associados? É fazer um programa de conservação. Então, a primeira coisa que você pode fazer é uma escala de apresentações de instrução leonística e contemplar vários leões. Apresentação de trabalhos temáticos, né, que é da pátria, dia dos pais, dia das mães, dia do advogado, dia do soldado. Você promoveu o troféu Amizade nas residências. A gente tem aqui um troféu Amizade que circula entre os nossos associados e é feito uma mensagem de amigo e uma reunião de companheirismo, né? Nós temos a Noite do Amigo de Lions. 6 em 6 meses, nós promovemos um convite para que pessoas com perfis entrem no nosso clube gratuitamente e recebam informações sobre Lions, depois são convidados a fazer parte do movimento. Nós temos um ciclo de palestras no clube, né, que realmente é muito interessante, onde nós convidamos palestrantes e também oportunizamos do nosso clube. Homenagem e reconhecimento aos associados. Esse é muito importante. Às vezes o companheiro trabalha muito, mas ele nunca é reconhecido e nunca recebeu uma homenagem dentro do clube. Datas comemorativas, não deixe passar. Tá? Aula de dança de salão. Muitos clubes já estão fazendo isso, um pouco diferente, né? Nós fazemos também viagens e excursões com o grupo, fazemos questões de manter o grupo sempre unido e viajando para algum local, né? Nós, em vez de fazer a reunião ordinária no clube, nós vamos fazer uma visitação e todos nós visitar uma reunião de um outro clube. Olha que interessante. Nós podemos também fazer um dia de discussão de um novo projeto, é o dia da oportunidade, que a gente chama. Curso de oratória, carona para o Lions BB, aquele leão que não pode se deslocar, então a gente monta um esquema de carona, a gente passa até a casa desses companheiros, levam até o Lions e depois, terminou a reunião, nós devolvemos, né? Dia de troca de cargos, é a troca de experiências e preparação das novas diretorias, né, para trocando os cargos. Dia de show da prata da casa, alguém canta, recita, faz algum show lá. Tudo isso são oportunidades para você conservar o associado e dinamizar as reuniões. O avental vai para lá, é uma briga para quem é que vai para a cozinha. Aí, toda reunião há um avental que vai para o próximo casal que vai se preparar para cozinhar. A visita do associado doente, sim, nós temos uma comissão. O boletim de clube, que ele pode ser mensal, bimestral, trimestral. Incentiva os companheiros do clube a fazer boletim. Às vezes você tem lá uma pessoa muito capaz e está lá enrustida. Cria um boletim do clube, você vai ver como é que a coisa vai ficar bacana, ele vai ficar feliz, né? E ele vai dinamizar o clube com esses boletins. E crie também, se vocês puderem, uma brinquedoteca no clube para aqueles que já têm umas crianças numa idade, né? Que não vou no clube porque eu tenho criança. Então, crie uma brinquedoteca que todos levem lá as crianças que têm e permite fazer a reunião, tá ok? Então, isso é muito interessante, mas o que é isso? Isso é um programa de conservação. É um programa onde você vai olhar diferente para cada leão e vai ver o que é que você vai montar de atividade para que você volte esse leão no clube, para que as reuniões sejam interessantes, para que você dê um novo dinamismo. Isso eu chamo de programa de conservação dos associados. Eles ficam muito felizes. Esse programa já está em atividade. Bom, agora vamos fazer a liderança, né? Dentro do clube também tem um planejamento do GLT. Então, compete ao presidente acompanhar o GLT. O GLT, que no caso é a companheira Sandra, ela é brilhante em tudo. E ela tem, com certeza, um calendário fantástico de institutos onde vocês, leões, podem participar. Pode se candidatar a participar. São números reduzidos. Mas se vocês realmente buscarem a liderança, buscarem
o avanço, buscarem novas posições dentro do leonismo, dentro do distrito, dentro do seu clube, vocês vão chegar a realmente fazer. E o que o distrito de vocês realmente é muito destacado é o Instituto Regional de Liderança Leonística, que vai ser o ano que vem, em março, no Hotel Nacional em Campinas, e também o STIP está aqui, que vai ser o coordenador do ALI, que também vai ser em Campinas, no final do mês de março, comecinho de abril. Então, aqui já estão, né, as programações dos institutos regionais, preparação e assim por diante. Então, participem, tá? Outra coisa que é importante o presidente acompanhar é o planejamento da LCF. Gente, a LCF é o clube que nós não temos, nenhum clube tem condições de fazer um projeto significativo envolvendo a comunidade, se não for com auxílio de subsídios da LCF. Vocês não perceberam? E aí, dentro do seu distrito, que a coisa mais encantadora que tem é o trabalho que vocês realizam todos os anos com relação às solicitações de subsídios e os projetos. Inclusive, o futuro governador, ele dá uma aula sobre todos esses subsídios, os recursos que nós temos. Nós não tínhamos isso há uns 20 anos atrás. E hoje é um negócio tão simples, mas tão bem colocado, mas tão bem resolvido, que eu digo para vocês, dificilmente um clube vai conseguir resolver os problemas da comunidade de alto nível se não for com auxílio da LCF. E, olha, eu vou dizer para vocês, nós temos que mudar a mentalidade. Aos poucos, alguns distritos, eles resistem, mas todo leão deve contribuir mensalmente para a LCF, porque os benefícios conseguidos são inúmeros, tá? Isso é muito importante. Coloquem vocês nos clubes, se puder, todo ano, uma comenda Melvin Júnior, uma contribuição de $1.000, não tem problema se não chegar a $1.000, mas que a maioria dos seus associados contribuem com pelo menos 30, 40, 50 dólares anuais para realmente a gente promover e continuar a LCF fazendo esse trabalho todo maravilhoso, essa ajuda humanitária que realmente é um braço que dá muito orgulho para os distritos, muito orgulho principalmente para os clubes e para a comunidade que vocês atendem. Então, eu quero aqui dar um aval a todo esse programa da LCF, como ele é importante e como é importante a gente olhar para isso de uma forma diferente e dar a nossa contribuição como leão. Outra coisa que é interessante, além da LCF também, é o planejamento do diretor social. O diretor social é uma pessoa muito importante no clube, muito importante, né? E ele deve ser modernizado, ele deve ser aqualidado, ele deve ter uma nominata perfeita, com todas as informações, com foto, com todas as datas, né? Para ele trabalhar direitinho, né? Então tem que ter a agenda social do clube, tem que ter a data de aniversário, data de casamento, ele tem que falar as datas leonísticas, né? As datas sociais e assim por diante. O diretor social, gente, ele tem uma função específica, que é realmente dar um brilho, um sorriso, com alegria e atender bem aqueles que visitam o nosso clube e atender bem os associados. Quem não gosta de receber uma florzinha no Natal, ou uma mulher receber uma flor de presente, um homem receber um perfume, um sabonete, uma loção no dia do seu aniversário. Então, essa programação é muito bem feita e é de responsabilidade do diretor social e é responsabilidade também do presidente incentivar que o diretor ou da equipe de diretor social trabalhe. Gente, emitam os convites, mas emitam os convites de maneira linda, bonita, para que você possa colocar ele no envelope e enviar pelo correio para muitos companheiros. Muitos companheiros só vão quando eles recebem um convite de uma qualidade dessa. Eu não recuso um convite se ele vem impresso, que alguém foi lá, trabalhou, pôs o meu nome, imprimiu, mandou pelo correio, foi lá, pagou um selo. Gente, está me convidando para participar de um evento. Dificilmente eu falaria não em muitos companheiros. Mas isso é um trabalho organizado. Isso é um trabalho que deve ser incentivado. Então, a figura do diretor social, ele é a cara do presidente. Então, presidente, trabalhe, cobre dele esse dinamismo
essa coisa linda que é. No clubes maiores, por exemplo, com 40, 50 associados, tem 4 diretores sociais. Diretor social de presente, diretor social que vai cuidar do salão, né? Das joias do clube, né? Outros vão cuidar da comida, da cozinha e assim por diante. Então, não coloque numa só pessoa ou num casal a diretoria social. Pode dividir essa função e todos vão conseguir coordená-la e ter um destaque e ter um trabalho brilhante, desde que seja organizado e desde que seja incentivado pelo presidente. Então, presidente, já começa a planejar aí o seu diretor social. Outra coisa importantíssima, isso já está na moda, já está vendo gente aqui, já estou vendo trabalhos lindíssimos. A realidade é que nós estamos já com as redes sociais bombando. Então, nós temos que ver quem é que vai cuidar do marketing do clube, quem vai ser os nossos relações públicas, quem é que vai promover os nossos serviços. Que o Lions adora fazer isso, né? Ele adora divulgar. Isso realmente um chamariz para que você traga novos companheiros ou que você mostre o trabalho realizado na comunidade. Então, vocês têm lá várias maneiras de fazer o serviço, né? De destacar o serviço que é feito. E também o uso correto da marca Lions, né? E que vocês possam realmente conseguir uma pessoa bem moderna, bem jovem, né? Que tem a afinidade e mexer com as redes sociais, né? E aí você vai fortalecer e melhor utilizar a comunicação. Então, você pode comunicar pelo boletim do clube, pelo e-clubhouse, pelo blog, Facebook, Instagram, WhatsApp, né? E até pelo e-mail. O importante é você divulgar, né? E onde você pode divulgar também, né? No site do Distrito LC6, no Múltiplo, no site do Lion Internacional, você vai pesquisar, no MyLCI você divulga, no MyLion você pega as informações, no LC você coloca as informações administrativas, no MyLion você faz a divulgação das suas campanhas, né? E tudo isso fica ali. Mas a revista Big, que vocês emitem, e a revista Lion faz a divulgação do externo, né? Até o WhatsApp do distrito, vocês fazem as divulgações e comunicam o que vocês estão fazendo. Então, isso é uma relações públicas. Mas e o marketing do clube? Quem está fazendo o marketing do clube? Então, é importante vocês também ver o que vocês estão informando, de modo que vocês preencham a mente de vocês. Não publiquem jantares, almoços. Publiquem nós, leões, fazendo serviços. Ok? Vamos combinar isso? Então, realmente, nós atrairemos mais associados, porque eles estão vendo e quanto que os nossos clubes estão trabalhando, né? E vamos para frente. Outra coisa que o presidente deve acompanhar é o planejamento do Cartaz da Paz. E ele já tem título, né? Ouse Sonhar. Esse é o concurso 2023-2024, que é o próximo, né? E já muitos clubes já estão trabalhando, né? Uns distritos já estão adquirindo seus kits, então saibam que o clube, naquela agenda, existe já uma parte do Cartaz da Paz. Outro também, presidente, Lions Quest, né? É tão famoso o Lions Quest aí no distrito LC6, a assessora do Lions Quest trabalhou comigo, eu conheço todos eles e tenho muito carinho e muita admiração, né? Vamos procurar conhecer esse programa. Vamos procurar saber os benefícios, né, que ele traz, né? E vamos buscar oportunidades para implantar. E aí vocês vão conversar com a assessoria do Lions Quest da governadoria e vão realmente criar realmente uma meta e o resultado vai ser o sucesso. Eu tive muito sucesso no Lions Quest e indico para todos. Mas se a gente se acomodar, se a gente não quiser saber o que é o Lions Quest, ele vai passar em branco no clube. Então, vamos procurar as escolas, vamos ver como é que funciona esse programa, ok? Gente, mulheres no Lions. Não sei quem não entendeu ainda que essas mulheres no Lions, realmente, elas deram um brilho especial, né? Elas estão realmente
conquistaram o espaço delas, porque elas são diferentes dos homens, né? Elas conseguem fazer coisas que os homens não fazem, e os homens fazem coisas que as mulheres não fazem. Mas juntando os dois, dá realmente um trabalho magnífico, né? E elas gostam realmente de estar à frente nos seus projetos. Vejam aí a Alessandra, esse trabalho maravilhoso, é ela que está mandando, é ela que está fazendo, e ela está realmente colocando uma situação que a mulher tem todo um talento, tem todo um cuidado, tem todo, assim, ela é especial mesmo, né? Ela se dedica, é uma pessoa de muita confiança, e nós, às vezes, não reconhecemos, né? Então, vamos valorizar as mulheres dos nossos clubes, vocês vão realmente ver que o caminho é glorioso. No meu clube, por exemplo, os últimos 3 presidentes são mulheres e provavelmente a próxima. Bom, uma vez vocês trabalharam, o presidente realmente se interessou por tudo isso, tem realmente um conhecimento de todas as nossas particularidades, ou a função, a atribuição de cada cargo que ele vai eleger. Eleger não, que ele vai indicar, né? Ele vai nomear para o seu ano leonístico. Chega o final do ano leonístico, vocês vão ter que fazer um relatório dessas atividades, né? Então, vocês trabalham o ano inteiro justamente já oficializando as atividades de cada comitê, porque você vai ter que apresentar isso no final do ano leonístico. Então, detalhes sobre as conquistas em várias áreas, né? Os prêmios de reconhecimento, né, que o secretário pode cuidar, que área que é, ou as publicações que vocês fizeram de grande monta na imprensa, nas mídias sociais. Então, isso tudo é um relatório das atividades desenvolvidas pelo ano. No final do ano leonístico, você não pode perder essa história. Então, se prepare já no começo, tá? Outra coisa que vocês vão fazer é homenagem. Eu disse lá atrás. Vocês vão oferecer reconhecimento, quem sabe um título de Melvin Jones, então se preparem, né, financeiramente. Quem sabe um prêmio de aumento de associados para alguns associados, um PIN que destacou o serviço de alguns, né? Uma placa ou troféu de gratidão, ou um prêmio excelência de clube, onde vocês irão merecer, que tem 4 aspectos, né, com relação aos assuntos, né? Eu não vou entrar no detalhe aí que o secretário vai entrar, mas o prêmio excelência é um prêmio que merece o clube porque ele atingiu todas as metas estipuladas no ano leonístico, tá? Incluindo a LCF, incluindo que ele foi positivo, incluindo a divulgação, incluindo o crescimento, ok? Então, isso é importante. Vamos reconhecer. Até o presidente, ele deve ser reconhecido. Quem sabe até com o título de Melvin Jones. Então, se preparem para que não chegue no fim do ano e vocês tenham a surpresa. Não, vocês vão se preparando antes com a sua equipe para chegar no fim do ano e chegar nesse ponto, né? Muito bem. Lembra que eu falei da fase de transição dessa governadoria para outra? A mesma coisa acontece no clube. Ele tem que ser num ambiente de paz, num ambiente de crescimento, num ambiente de liderança. E aí vocês vão realmente fazer as reuniões de transferências para a próxima diretoria. Isso é feito no Lions, isso é feito em qualquer empresa de grande monta, onde uma equipe dá lugar a outra equipe. Então, ela faz a transferência, ela faz a passagem do bastão, né? E ainda não precisa parar, você passa o bastão você mesmo correndo. Então, você precisa se organizar. Com os seus registros, tem que estar todos em dias, você conhecer as senhas e também deve colocar as informações para a contabilidade, né? Então, os informes da secretaria devem estar todos online, né, já tudo prontos, deve registrar na próxima diretoria quem são os novos dirigentes, deve fazer a prestação de contas da administração e também das atividades realizadas pelo clube, né? E aí, os projetos que estão em andamento, vocês realmente vão dar sequência no próximo ano leonístico, né? E também o famoso registro da ata em cartório, né? Porque vamos dizer que todos nós aqui temos um CNPJ e estamos quites, né, com a Receita Estadual e com a Receita Federal. Beleza? Então, isso chama-se transição. Isso são aspectos importantes que vocês têm que prever lá
no começo do seu ano leonístico, para que você chegue no final do ano com a sua equipe já sabendo o que eles vão fazer. Está entendido? Essa é uma coisa muito importante. Bom, com tudo isso realizado, e você, presidente, e a sua diretoria, toda a equipe trabalhou, você vai comemorar o trabalho realizado, né? E é um trabalho comemorado pela equipe, pelo sucesso da equipe. Então, eu faço questão que vocês, no fim do ano, comemorem o sucesso, porque vocês vão atingir todas as metas e a participação de todos, que é muito importante, né? Então, vamos comemorar. E aí, grande Leão, você, presidente de clube, você passou por uma etapa importante da sua vida, né? Você foi o piloto daquele avião, né? Um avião, ele tem os seus tripulantes, ele tem todo aqueles cuidados, né, para que ele realmente voe, né? Não seja um piloto de avião que o avião não decole. Então, que ele voe bastante. E você que voou bastante, presidente, né? Você deve sempre ter na sua mente a sua contribuição foi ótima. Você ajudou o seu clube a crescer e continue ajudando. Você, presidente, continue, não pare por aí, não. Não seja o próximo presidente. Vá fazer os institutos de liderança, você, né? Seja você também um leão especialista. Aí você tem vários leões especialistas, né? A LCF é um leão especialista. Um leão que faz projetos é um leão especialista. Um leão que é fundador de clubes é um leão especialista. Um leão que cuida da parte do Lions Quest é um leão especialista. Então, seja um leão especialista. Nós precisamos desses leões. Precisamos de gente que realmente domine o assunto e passe a dar suporte àqueles que solicitam. Presidente, participe da governadoria. Seja o próximo presidente de divisão, seja o próximo presidente de região, continue no seu caminho, né? E lidere sempre pelo seu exemplo. Então, você tem um ano de muito sucesso, um ano que você vai exercitar o seu comando, a sua direção, a sua liderança, como que você vai se portar, você vai conhecer as pessoas, você vai lidar com gente nova, você vai conhecer coisas que você não conhecia. Então, são situações onde você vai ultrapassar e vai vencer. Então, essa é uma experiência muito grande. E não pare por aí. Essa é a minha mensagem. Seja, presidente, um grande leão e siga em frente. E já quase terminando, eu sempre gosto de lembrar, e gostaria que vocês sempre lembrassem, de que o amor ao próximo é o que nos move. Não sei se vocês já entenderam como é que funciona o Lions, mas é o amor ao próximo que realmente move essa associação, move os clubes, né? E também vocês têm que entender que o amor é ele sim que pode mudar o mundo. Porque se faltar o amor, nós não vamos ter mais nada. Então, levem sempre em consideração essas frases que eu levo sempre comigo. E nós vamos, realmente, nesse próximo ano, né? O lema, talvez, eu não tenho autorização do governador eleito, mas vocês já viram lá no começo, depois vocês olhem e vocês vão ver que o lema dele tem muito disso, né? E esse amor é que realmente pode mudar o mundo, né? Que vocês sigam essas frases, que vocês sigam esse sistema, tá bom? Bom, a bibliografia eu deixei aqui publicado e eu quero citar aqui uma coisa muito importante. Todo esse material, ele vai estar disponibilizado, né? O Glauber, com certeza, já vai disponibilizar, vai colocar isso nas redes sociais, vai colocar para vocês ouvirem novamente. E esse material, né, que eu vou se relacionar para vocês, presidente, dirigentes de Unisc, tem tudo ali no e-book do presidente e tem mais coisas que eu separei. Então, assim que terminar o curso, amanhã eu entro em contato com o Glauber, não sei como é que está a agenda dele, né? Porque já começa, né? Começou o primeiro dia hoje. Vocês vão receber um link para vocês baixarem com tranquilidade todo esse material. E eu espero
que as minhas palavras surtam realmente um benefício a vocês todos. Que vocês realmente aceitem esse desafio, que seja um ano diferenciado, que vocês realmente tenham muito sucesso, que se preparem, não tenham medo, montem suas equipes, vão adaptar-se, vão treinar, vão ver as suas limitações e vão se preparar para esse ano, Dionísio, que vocês vão ter também um grande governador, o DG eleito Ronald Cristão. Ele está pronto, ele está motivado, ele não vê a hora de começar esse ano, Dionísio. Que vocês sigam em frente e, se precisar da nossa ajuda, estaremos sempre à disposição. Muito obrigado pelo carinho e sucesso nessa IDPL, que seja realmente mais um, como sempre foi. Parabéns a todos. Muito obrigado pela atenção.